é o nosso Deus. 2 Timóteo 1,7. Nós vamos ler juntos, tá? Filipenses 4, de número 6. Vamos ler junto? Vamos lá? Todo mundo achou aí? Podemos ir? Então tá bom. Filipenses 4, 6. Leamos. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças. Agora, 1 Timóteo 1,7. Né? Leamos, porque... 2 Timóteo, tá, gente? Eu falei primeiro. 2 Timóteo 1,7. Vamos lá? Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Senhor Deus, nosso Pai, rogamos que Tu estejas ministrando o nosso coração pela Tua palavra. Ó Deus, que cada irmão aqui e os que estão em suas casas também recebam do Senhor porção desse alimento que nos revigora para enfrentarmos dia a dia as nossas batalhas, nossas lutas. E sabemos que só o Senhor para nos alimentar. O mundo não tem o alimento que nós precisamos. Não adianta nós insistirmos, nós buscarmos, porque não nos oferecerá aquilo que vem tão somente do trono da graça do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nossa conversa aqui, bem rapidamente, sobre o tema vença o medo e a preocupação. Vencer medo e preocupação. Se a gente pegar a palavra que Paulo dá à igreja de Roma, em Cristo Jesus somos... Então, não estou falando aqui nenhuma heresia, né? Paulo está falando que em Cristo nós somos mais que vencedores. Mas algumas coisas que acontecem no mundo presente, e o fato de estarmos aqui nessa terra, nos deixam ainda em níveis de medo e preocupação. Tá? Então nós vamos ver o que é isso. Medo, preocupação e ansiedade são pecados. Gente, por mais que a gente queira maquiar e falar, não, mas não é. O medo é um pecado porque é uma falta de confiança. A ansiedade é pecado porque a gente quer trazer o futuro para o presente, né? E a preocupação é também uma falta de confiança na providência e no cuidado de Deus. Então, todos os três, ainda que, se eu fosse pensar do ponto de vista patológico, eu posso até falar, não, tem pessoas que têm problema de fobia, mas também todas essas questões estão relacionadas do ponto de vista bíblico com uma questão de fragilidade humana, e fragilidade humana associada à queda que trouxe todas essas fragilidades que consequentemente, é pecado contra Deus. Então, o nosso medo é pecado. Né? Mas o medo em relação a quê? Aí você pode falar, mas eu tenho medo de barata. Não, tudo bem, é um medo natural, eu tenho medo de rato. Né? Ontem eu estava deitado, quase pegando no sono, aí escuto que... Ney! Quem era? A senhora, minha mulher. Vem aqui. Aí chegar, meio assim, meio... O que foi? Tem uma lagartixa ali. Aí fui lá, vi a dona lagartixazinha lá no cantinho da parede. Fui lá, peguei um pano. Tá. Medo. Né? Medo. Alguns têm medo. Esses medos, na verdade, tem a ver com uma reação, digamos assim, de luta e fuga. Quando eu tenho medo, ou eu enfrento aquilo, ou eu fico paralisado. Mas quando eu quero falar de medo aqui, eu estou falando de um medo que nos paralisa do ponto de vista espiritual. Tá? Então, eu vou espiritualizar a questão mesmo, a ansiedade, como algo que nos faz antecipar aquilo que está no futuro. Né? Eu tenho que fazer uma consulta amanhã. Aí, antes da consulta, você já está trêmulo, você já está apavorado, porque tem que fazer a consulta amanhã. Eu vou fazer uma entrevista amanhã. A entrevista é amanhã. Você está agora, só que você está angustiado, e aquilo te rouba a paz, te rouba... Né? Então,
essa ansiedade é trazer o futuro para o presente, é trazer de lá para cá, sendo que a gente não viveu lá, tá? E, ao mesmo tempo, a gente tem essa questão da preocupação, né? Ocupar-se antes, preocupar. Aí, então, você fica preocupado. Tem alguma situação que precisa ser resolvida, ao invés de, a seu tempo, você lidar com aquilo, você fica ocupado antes com aquele pensamento, preocupação. Tá? Então, medo, preocupação e ansiedade são pecados que podem paralisar a sua mente, imobilizar o seu corpo e impedir o seu crescimento em Cristo. Adão e Eva os cometeram inicialmente no Jardim do Éden. Então, nós vamos ver alguns textos aqui. Eu vou pedir que alguns irmãos nos ajudem. Alguém abra para mim, por favor, Gênesis capítulo 3, verso 9. Né? Quem puder, abra Gênesis 3, 9. Uma outra pessoa, Mateus 6, verso de número 25. E depois o verso 34, apenas pontualmente, 25 e 34. Uma terceira pessoa, se puder, lê novamente Filipenses 4, 6. E uma quarta pessoa, novamente, 2 Timóteo 1, 7. Então, nós vamos ver aqui. O que diz Gênesis 3, 9? Segue em frente. Ok, então a gente tem a primeira descrição da presença do medo. A primeira descrição bíblica é o primeiro momento que a Bíblia está falando de medo. Tá? E qual foi a causa desse medo? Esse medo existia antes? Esse medo estava lá antes, em Adão? Pela descrição bíblica, não estava lá. Então, pensa na frase. Diz então que o Senhor vai chamar Adão. O Senhor chama Adão. Adão, onde estás? E a resposta de Adão foi: Senhor, primeiro, ouvi a tua voz. Então, a voz de Deus, na verdade, é uma voz de poder e de autoridade. Né? Eu lembro que quando meu pai dava um assovio, onde fosse, não era a voz, não, assovio. Assoviou, tinha que estar na frente dele. Quem é dessa geração aqui? Eu sou. Assoviou, tinha que estar lá. E Deus está assim, Adão, onde estás? Aí o texto fala: Senhor, eu ouvi a tua voz. E quando eu ouvi essa voz de autoridade, de poder, eu tive medo. Mas medo porque, se antes, na viração do dia, Adão e Eva desfrutavam plenamente da comunhão com Deus, ouvi a tua voz, tive medo e eu me escondi. Até citei domingo passado que ele escondeu atrás de uma árvore. O medo faz a gente esconder atrás de alguma coisa. Né? O medo de lagartixa fez a minha mulher esconder atrás do marido. Né? O medo faz a gente se esconder atrás de alguma coisa. Tá? Um ídolo, dinheiro, poder, uma posição, alguma coisa assim. E, nesse caso, Gênesis nos fala da origem desse medo. E a origem desse medo foi a desobediência e o pecado que foi introduzido. Então, o medo, Adão não nasceu com medo. Adão aprendeu a ter medo a partir do momento em que os olhos dele se abriram, né, o entendimento dele se abriu em relação ao mal, quando houve a desobediência. Segundo texto, verso 25 e verso 24 de Mateus 6. Verso 34, digo, né? Mateus 6. Quem achou, por favor, leia. Ok. Quando eu era menino, lá em Barbacena, quando tinha uma criança muito inquieta, os pais falavam: menino, você está com formiga? Você está com formiga? Porque a criança ficava inquieta, né? Eu fico pensando nesse texto, e Jesus: nossa, vocês estão inquietos? Porque ele fala assim, não vos torneis ansiosos, trazer o futuro para o presente, e não fiquem inquietos, né? Meio barata tonta, meio rodando para lá e para cá. E às vezes pode ser do ponto de vista físico, pode ser do ponto de vista mental. A mente está vagando, a mente está pulando para tudo quanto é lado. O que é isso? Então, Jesus está chamando a atenção
da ansiedade e da inquietação, né? E lá no verso de número 34, pode ler lá, sou Wilson, por favor. 6:34. Ok. Jesus fala assim, basta cada dia o seu próprio mal. Cada dia, gente, a gente vai ter que lidar com uma situação de enfrentamento. Esse basta cada dia o seu próprio mal pode ser interpretado. Pode vir uma doença, pode vir uma dificuldade financeira, pode vir uma situação de relacionamento, pode vir uma situação adversa que você não estava controlando, né, não estava sob o seu controle, que perdeu completamente o controle. Esse dia mal é essa situação adversa que pode vir todo dia. Então, todo dia, nós vamos ter que lidar com uma situação adversa. Então, tipo assim, qual é essa situação adversa de hoje, quarta-feira? Pode ser que hoje você viveu coisas assim, nossa, que dia difícil. Talvez você passou um dia mais tranquilo, mas talvez amanhã, quinta-feira, vai ter o quê? Os problemas do dia. Os problemas que vão acontecer amanhã. Você sai de carro, fura um pneu, alguém bate no seu carro, uma palavra torpe que alguém diz para você, basta cada dia. Então, cada dia vai ter o seu mal, vai ter a sua dificuldade, vai ter o seu problema. Então, se eu antecipo todos esses dias para o presente, eu não estou sendo inteligente nem sábio, porque eu estou antecipando coisas que vão acontecer lá na frente. Então, Jesus está falando, olha, gente, basta cada dia o seu próprio mal. Então, quando nós somos dominados por essa circunstância de antecipar, ansiedade e inquietação vão estar presentes na vida das pessoas. E quem tira proveito disso? Quem tira proveito? Eu sei que psicólogo tira proveito, porque às vezes a gente ganha dinheiro com isso, né? Quem tira proveito? Satanás. Satanás, ele tira proveito disso. Porque você fica meio barata tonta, meio perdido, e ele vai tirar proveito disso. O que aconteceu em relação a Adão e Eva? Aquele cenário de tive medo e me escondi, agora gera problema, porque aí Deus fez uma outra pergunta. Quem é que te fez saber que estava nu? Ah, Senhor, olha só. Foi quem? A dona ali. Ó. Aí a dona Eva falou, o que aconteceu? Foi a serpente. É um jogo de projeção de culpa, jogando a culpa num no outro, aí ninguém assume nada. Gente, olha só, desencadeou por quê? Porque houve pecado, e o pecado desencadeou isso tudo. Né? Então, Jesus está falando assim, que ansiedade, inquietação é pecado. E Ele quer tratar disso da gente. E essa geração que a gente está passando é uma geração extremamente ansiosa. É tudo it's on time, é tudo para a hora. Não é cada coisa a seu tempo. Há tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar. Tem que ser tudo agora. Tudo agora. E nesse caso, irmãos, a Bíblia está chamando a nossa atenção. Aí, Filipenses, capítulo de número 4, verso 6, alguém, por favor, leia novamente para nós. Nós lemos no início, mas agora é Paulo associando na teologia paulina esse conteúdo falado por Jesus. Quem puder, leia para nós. Filipenses 4, 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça. Então, Paulo está falando, não andem ansiosos por coisa. Pensa aí em alguma coisa que você ficou ansioso. Jesus falou, filho, não era para você ficar assim, não. Filha, não era para você ficar assim, não. Não é para você ser dominado por coisa alguma. E aí, eu confesso que nessa última viagem agora que a Sara fez, né, eu estava muito preocupado como pai,
né? Nossa, minha filha vai fazer essa viagem. Aí, na última hora, mudaram o roteiro. Fiquei, e agora? Eu não vou ter mais controle sobre ela, sobre essa situação, né? Aí cheguei até a pensar porque hoje existem alguns aplicativos que você consegue saber o voo. Então, você baixa lá o aplicativo, coloca o número do voo, onde está. Mas que controle que eu teria a despeito de ter o número do voo na mão? Por conta da nevasca, ela me corrigiu, não é Nebraska, é nevasca, tá? Que estava no Texas, que estava nos Estados Unidos. Eu não tinha controle nenhum mais. Agora eu tinha o quê? Confiar. Deus está nas tuas mãos. Que o Senhor abençoe na entrada, que o Senhor abençoe na chegada, e de fato Deus abençoou. E aí eu pude relaxar um pouquinho mais, falei, o Senhor está nas tuas mãos. Então nós às vezes ficamos dominados por essa ansiedade, e Paulo está falando, não sejam dominados por isso. E qual o caminho reverso para a gente não ser dominado pela ansiedade? Aí Paulo está falando assim, olha, não andeis ansiosos de coisa alguma. Aí, em tudo, porém é uma mudança de pensamento. Tá? Se você está ansioso, coloque o motivo da sua ansiedade diante de Deus. Por meio de quê? Petição. Tá? Por meio de quê? Da oração, da súplica. Nós, presbiterianos, não fazemos muito aquela súplica. Mas, gente, se vocês um dia forem na Coreia, vocês vão ver o povo suplicar. Vocês vão ver o que é orar. Porque o povo lá não fica naquela oração... Deus tem misericórdia. E eles não acham que Deus é surdo. Tá? No entanto, a Coreia é o país que mais ora no mundo hoje. E a igreja da Coreia é uma das igrejas mais fortes do mundo porque ora. Então, se o modelo deles estivesse errado, a igreja já tinha fraquejado. Eles oram com intensidade. Eles separam, quem tira férias, tira uma semana para orar. Tá? Eles dão o melhor tempo deles para Deus em oração pela manhã, madrugada, 4, 5 horas da manhã. Então, se a gente está ansioso, o que a gente tem que fazer? Petição, ação de graça e súplica e oração. Porque acalma o nosso coração. Se a temperatura estava elevando, a oração, a súplica, a ação de graça vai o quê? Baixar essa temperatura entre o nível dessa questão, para que a sua ansiedade, esse momento de estar dominado por esse pensamento não se torne um pecado contra Deus, de ansiedade, de inquietação. Então, a oração é o caminho para que a gente possa estar mais refrigerado diante de Deus, diante desse quadro de preocupação e inquietação. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Então, olha só. Se de um lado, quando a gente é dominado pelo medo, o que o medo faz conosco? Medo faz a gente andar? Medo, o que ele faz? Medo deixa a gente o quê? Travado. Você fica travado. Nossa, eu tenho que fazer uma consulta, mas estou com medo de lá, que eu não sei o que o médico vai falar. Travou. Então, esse travamento aí, né, é porque o medo paralisa a gente. Contrapondo a esse travamento e esse pecado contra Deus, né, porque é falta de confiança, aí vem o apóstolo Paulo falando, olha, Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas espírito de poder e moderação. Então, Deus não tem dado espírito de medo para você. E Deus não quer que você seja dominado pelo medo. Gente, isso não quer dizer também que você tem que dar uma de fortão, sabe? Aquela questão, ó, tá vendo? Eu sou o fortão, pode vir quente que eu estou fervendo? Né? Não é essa. Não é gerar uma soberba espiritual, né? Uma vaidade espiritual, ou você se achar mais forte que todo mundo, até porque a Bíblia chama a nossa atenção. Aquele que está em pé, veja que não cai. Mas ela quer dar esse ponto de equilíbrio que gera maturidade cristã.
Não ser dominado pelo medo. Por quê? Porque Deus não é um Deus covarde e Ele não tem compartilhado conosco, mediante o seu poder e graça, nos seus atributos comunicáveis, um espírito de covardia. Deus não deu um espírito de covardia para você. Deus deu um espírito de quê? De poder. Atos 1:8, de moderação. Essa moderação sempre faz uma alusão com as características de Jesus. Jesus era firme, mas era manso e suave, humilde de coração. Então, isso aí é muito importante. Um quinto texto, 1 João capítulo 4:18. 4:18, e depois 1 João 5:18. Está pertinho, duas pessoas podem ler para nós. Pode ler. O que o medo produz, irmãos? Medo produz tormento. E o que é tormento? O que é tormento? O que é uma pessoa atormentada? Apavorada, inquieta, mente confusa. E uma pessoa que está atormentada pode atormentar outras? Pode. Uma casa, um casamento, uma igreja, uma pessoa atormentada pode atormentar o meio que ela está, porque ela está atormentada. Então aí o apóstolo João está dizendo assim, o medo, ele vai produzir alguma coisa. Gente, pensa em Adão agora, lá no Éden, Deus falando, Adão, onde estás? Senhor, eu ouvi a tua voz e tive... Como é que ficou Adão? Coração o quê? Atormentado. E esse momento é um momento de confusão emocional, confusão mental. Nossa, o que aconteceu? Né? E, consequentemente, traz um grande prejuízo espiritual. 1 João 5:18. Então, a expressão nascido de Deus tem a ver com conversão. Quem nasceu de Deus, quem se converteu, quem passou pela transformação, a nova vida espiritual, o que é nascido de Deus, tem a proteção de Deus. Tem o cuidado de Deus. Se tem o cuidado de Deus, por que eu preciso ficar com o quê? Com medo. Se eu tenho cuidado de Deus, por que eu preciso ficar ansioso? Se Deus está me protegendo, se Ele é aquele, tal qual os Salmos diz, que Ele não dormita nem dorme o guarda de Israel, se Ele é assim, por que eu preciso ficar com medo? Né? Então, uma vez, irmãos, que nós tenhamos a verdadeira consciência sobre Deus, nós, a despeito de alguns momentos dificílimos, nós vamos ter a segurança de que o Senhor vai estar conosco e nós não precisamos ser dominados pelo medo. Não significa que momentos de decisões temos que tomar. Não significa momentos nos quais nós precisamos usar da inteligência e dos princípios que o Senhor nos deu na sua palavra para aplicar isso e para obedecer e para, em cima disso, tomar algum tipo de decisão. Mas o fato é que quando nós temos a consciência que Deus nos guarda, Deus nos protege, Ele vai nos amparar em qualquer circunstância. Aí, gente, eu me incluo nisso, tá? Quanto nos falta a fé necessária para não ser dominado pelo medo e nem pela ansiedade. Às vezes a gente tem uns surtos de medo, mas isso é pecado, falta de confiança. Um surto de ansiedade, querer trazer o futuro para o presente. Não precisava disso, né? Aí depois que passa aqueles momentos difíceis, aí, nossa, como Deus estava lá comigo, me guardando,
me dirigindo, me abençoando, me fortalecendo, me guiando. Algumas frases aqui que eu quero ler, não vai dar tempo da gente ler todos os textos que eu separei aqui, mas o medo e a preocupação que o derrotam são resultados de uma vida orientada para agradar a si mesmo. Porque quando eu quero ter controle e perco esse controle, eu fico com medo. Quando eu quero ter controle e perco esse controle, eu fico ansioso. Mas quando Deus está no controle, eu não preciso ficar ansioso. Tá? Então, por isso é essa questão. Né? Em vez de alimentar uma fase pecaminosa no eu, você deve deve temer a Deus. Ao invés de concentrar uma vida naquilo que você quer, você tem que concentrar a sua vida naquilo que Deus quer. E nesse sentido, Deus tem esperança de mudanças nossas, irmãos. Talvez em alguma fase da vida você foi mais ansioso e talvez num outro momento da vida você agora não está tão ansioso assim. E talvez agora, nesse momento, você esteja assim, em plena crise de ansiedade e medo. Não sei como está cada um aqui e aqueles que nos assistem também. Deus sabe. Deus sabe. Mas se você observar, Deus quer que a gente melhore nesse aspecto. Ser menos ansioso. E o que a Bíblia nos ensina? Se a gente olhar lá em Salmos capítulo 22, verso 22, não vou ler o texto todo, apenas citar, diz assim: confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. Confiar, depositar, Senhor, está nas tuas mãos, eu não sei o que vai acontecer lá na frente, o Senhor sabe melhor que eu, por isso está nas tuas mãos. Tá? Ou Salmos 94, 7, que fala assim: pois o Senhor não há de rejeitar o seu povo, nem de desamparar a sua herança. Deus não vai rejeitar e nem desamparar o seu povo. Então, Deus há de me amparar, ampare, cuidado, suporte. Né? Deus vai fazer isso. Ou Salmo 145, 14, que fala assim: o Senhor sustém os que vacilam e aprumam todos os prostrados. A gente pode até dar uma vacilada, medo, ansiedade, inquietação, mas o Senhor, vou colocar você no prumo. Eu vou alinhar você de novo. Mas mediante esse ato de confiança nosso também. Então, 3 movimentos que você precisa fazer para enfrentar medo e preocupação. Primeiro, despoje-se da sua timidez. Tá? A timidez do medo, né? Dos pensamentos que o perturbam. Paulo fala muito disso lá em Efésios. O despojar é como se você tivesse uma roupa. Essa roupa está escrito medo. Aí ele fala assim: você tem que tirar essa roupa. Tira essa roupa. Despoje-se dela. Tá? Revista-se do amor e da moderação no poder do Espírito. Nós lemos lá em Filipenses, né? Não andeis ansiosos, mas tudo seja conhecido diante de Deus, por meio das vossas petições. E Paulo também falando, né, que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, eu tenho que tirar essa roupa do medo, da ansiedade, revestir daquilo que Deus diz que é bom: poder, amor e moderação. Tá? E reconhecer que em Cristo Jesus você encontra a paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Aí, o comparativo. A maneira como eu dou paz não é a maneira como o mundo oferece paz. Se a gente estiver olhando para a maneira como o mundo oferece paz e fixarmos os nossos olhos ali, a gente vai querer ter essa paz que o mundo tem. Mas é uma paz no prazer, no álcool, na bebida, no dinheiro, né, no sexo livre, tudo aí. Que é uma paz o quê? Passageira. Mas qual a paz que Cristo dá? A minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. E Jesus fala que a paz que Ele nos dá é paz perene, eterna. Tá? Então, despojar, revestir e reconhecer. E, concluindo, despoje-se das preocupações egocêntricas com respeito ao futuro. Despoje-se das
preocupações egocêntricas quanto ao futuro. Gente, a gente não tem um monte de preocupação maluca em relação ao futuro? Estranha, né? Que está focada na gente mesmo? Nós não podemos ter isso. Revista-se da prática da palavra, né? Ou seja, tome posse, viva aquilo que a palavra disse, e sobretudo quando Jesus fala, basta cada dia seu próprio mal, entendendo que cada dia é um dia. Vamos ver hoje. Hoje, quarta-feira, até meia-noite, quarta-feira. Meia-noite e 1 é quinta-feira. Deixa chegar, então, meia-noite e 1. Quarta-feira é hoje. Tá? Dê ênfase e ações de graças, até nesses momentos difíceis os quais você passar. Porque se você está passando por um momento difícil, é uma oportunidade de aprendizado e de crescimento espiritual, né? E não deixar que os seus pensamentos o levem a estar contra aquilo que Deus deseja para a sua vida. Se você olhar lá em Filipenses capítulo 4, para a gente encerrar aqui, 4, verso 8, é o último texto nosso aqui. Porque ansiedade, inquietação e medo elas se localizam, não é no nosso pé, não é na nossa mão, não é no nosso braço, não são nos nossos ossos, ela ocupa o nosso o quê? Pensamento. Então, o que Paulo vai falar? Verso 8. Vamos ler junto? 8 e 9. A gente encerra, tá? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes, vistes de mim, isso praticai, o Deus da paz será convosco. Amém. Você perde muito sono? Se você perde muito sono, pode ser que você está ficando velho, desculpa aí. Né? E quanto mais velho, menos sono tem. Tá? Alguns eu estou com um pouco de sono. Quantos você tem? Depois de 50, acabou. Às vezes, se seu corpo só precisa de 4 horas, 3 horas de sono, beleza. Outra situação, como é que está o seu organismo? Como é que está a sua saúde? Se a sua saúde está boa, perfeita, você está no ciclo de vida tal qual seu corpo está desenvolvendo, senilidade, maturidade, pouco sono. Mas se você não chegou lá e está com pouco sono, avalia que pode ter um grau de ansiedade. Tá? Avalia questões de pensamentos, em que seus pensamentos têm fixado. Se seus pensamentos ficam fixos em uma coisa só, nossa, acorda pensando naquilo, almoça pensando naquilo, toma café pensando naquilo, janta pensando naquilo, tem ansiedade aí. Tá? E aí, como disse, pode ser um problema grave, mas mesmo que seja um problema grave, tem que ser colocado diante de Deus por meio da oração. Tá? E aí vem aquela questão, às vezes, as tentações do mundo, que a gente começa a querer ter tudo que o mundo tem, e a gente pode ser tentado, e nesse nível de tentação, a gente pode estar ficando ansioso, porque é tudo que o mundo quer, tudo que o mundo tem, tudo que o mundo faz. Aí complica. Então, peça perdão, fala, Deus, não quero isso não, quero fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Amém? Vamos orar? Bendito Deus, te louvamos por essa noite, pelo estudo da palavra, os irmãos aqui presentes, os que estão virtualmente, que sejam abençoados por ti e fortalecidos pela tua palavra. Nenhum de nós seja tomado por essa ansiedade, por essa inquietação, por essa perturbação. Nenhum de nós seja tomado pelo medo que paralisa, muito pelo contrário, revestidos de um espírito de poder, de amor e de moderação, não espírito de covardia, porque não foi isso que o Senhor colocou em Jesus, não foi isso que o Senhor colocou nos patriarcas, nos profetas, nem, ó Deus, nos homens do Novo Testamento, nem na igreja neotestamentária, mas foi espírito de poder, para testemunharmos do Senhor e para, ó Deus, vivermos a vida cristã e dizermos não ao pecado. Ajuda-nos, ó Pai, nesse momento de tantas lutas, de pandemia, de desassossego, de tantas mensagens negativas, ruins, produzidas pela mídia,
de desesperança, de morte, de sofreguidão, de perda de emprego, de baixos, de perda de valores. Pai, em nome de Jesus, que isso não nos afete, porque somos o teu povo, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.